Então hoje é o dia 22 de abril de 2018. Eu estou muito animado. Estou animadíssimo. 2018 é nosso ano. O inimigo acha que ele pode derrotar o Senhor. Antes nós tínhamos aquela comunidade fantástica, com aqueles ministérios, aquele impacto, né? E aconteceu tudo o que aconteceu, e hoje em dia as ovelhas são desgarradas, os ministérios, né? Mas tem uma promessa do Senhor aqui na palavra que fala que as portas do inferno prevalecem contra a igreja. Então a minha fé é que o Senhor vai restaurar aquilo tudo. Que a igreja vai voltar a ser grande, atuante, ativa, e agora nós estamos vacinados. A gente sabe onde é que ele derruba, para a gente não cair de novo. O seu filho vem aí, eu estou animadíssimo, BPG. Eu estava andando assim. Pois é. Não, o Senhor está me colocando nitidamente no meu coração. Está na hora de entrar na terra prometida. Já atravessamos o deserto. Foi 7, 8 anos de deserto. Não é? Está na hora de colher. Nós choramos muito por esse caminho aí. A palavra fala que quem com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Eu estou com essa convicção, eu estou animadíssimo. Eu estou me sentindo recém-convertido. Você sabe que não tem nada tão cheio de gás como um recém-convertido, né? Como eu nasci de novo, eu estou me sentindo assim, cheio de gás, cheio de ânimo. E nós estamos aqui estudando a palavra de Tiago, capítulo 1, do verso 1,19b até o 25, que fala, que eu vou reler o texto com os irmãos. 1,19b de Tiago. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, passo número 1. O passo número 1 foi estar pronto, né? Passo número 2. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, santificados, que amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. O Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo mostrou, confessa, 1 João 9, larga, abandona e bola para frente, que atrás vem crente, como diz o pastor Geraldo. Então, despojar da poeira acumulada, os pecadinhos que vai acumulando, a sapozinha, a gente já falou sobre isso semana passada. Largar a mão da impureza e do acúmulo de maldade. Aí vem o passo número 3. Está na disposição de obedecer. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É o poder de Deus a palavra, né? Aí vem o passo número 4. Se tornar praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, precisa de um relógio aqui depois, pastor, providenciar. Senão vou ter que ficar olhando aqui para poder acabar no horário. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho. O espelho é um símbolo da palavra de Deus que confronta o homem, né, convencendo o pecado da justiça. Sabe que o espelho é símbolo da palavra de Deus, né? A gente contempla o Senhor como que por espelho, através da palavra. Fala lá em Coríntios. O seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Isso chama memória de curto prazo. Alguém já deve ter lido sobre isso. Já leu sobre isso? A memória de curto prazo? Nós vamos falar sobre isso, se eu permitir. Mas aquele que considera atentamente na lei, eu vou ler aqui na melhor tradução do grego, na lei madura e perfeita que traz a liberdade ou libertação, e nela persevera, tem necessidade de perseverança. Não tem a passagem que ela tem necessidade de perseverança. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, aí vem a promessa. Esse será bem-aventurado no que realizar. E o Senhor já está me dando o privilégio de experimentar isso. Não precisa ver o que Deus está me falando. Então, junto com essa palavra, hoje lá no devocional com a Lulu, eu gosto muito dessa Bíblia online. Ela dá 2 versículos.
um do Velho e um do Novo. Não sei se vocês conhecem esse link. Chama Bíblia Online. Sempre vem 2 versículos. Hoje veio o Salmo 62, 7 e veio Lucas 6, 47, 48, que tem a ver com o nosso assunto, que fala sobre ser praticante da palavra. E olha que versículo bonito. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, Lucas 6, 47, 48, o Senhor Jesus falando. Qualquer que venha a mim, então é uma promessa aberta a qualquer um. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, ou seja, ser operoso praticante, como diz o Tiago, eu vou contar para vocês a quem que ele é semelhante. O Senhor Jesus falou aqui, que ele gostava de ensinar, né? É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e a gente está cavando esse buraco já tem muitos anos. Então o alicerce está bem feito, porque eu trabalho com a construção civil, né? A gente mexe lá com a arquitetura, aprovar e reformar e construir. E cavou e abriu bem fundo. A gente não está cavando fundo aí, pastor Geraldo? Nós estamos cavando um buraco 7 anos, acho que o buraco fica fundo, viu? Esse alicerce vai aguentar. E cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, eu não sei se os irmãos sabem, mas lá em Daniel 11 usa muito que vai vir uma inundação. Lá em Apocalipse 12 fala que quando a mulher for protegida por Deus e fugir para o deserto, Satanás vai jogar um rio para engolir a mulher. Então enchente, rio caudaloso, corrente forte, na Bíblia é símbolo de perseguição, é símbolo de pressão, é símbolo do Satanás se levantando contra, entendeu? O remanescente, contra a igreja, contra o crente que quer perseverar na palavra, todo aquele que quiser viver piedosamente a Cristo, ele joga o rio, né? Mas o Senhor Jesus está falando, mas como você cavou e colocou um alicerce bem colocado, vindo a enchente, a perseguição, a pressão, o inferno se levantando, bateu com ímpeto, a água vem forte, a corrente naquela casa, mas ela nem abalou. A casa ficou em pé, nem mexeu, nem triscou, porque estava fundada sobre a rocha. Qual que é o fundamento? Qual que é a rocha que fala em Coríntios 5? É Jesus Cristo. Então, olha, não esquenta a cabeça não, viu, Elaine? Vai dar tudo certo. Chegou a hora da bênção. Nós vamos entrar na terra prometida. As promessas de Deus agora vão se cumprir. Se semeou com lágrimas, vai colher com alegria. Os cachos de uva gigantes. Amém. E nós vamos ficar rindo igual lá na outra comunidade. Lembra? Eu estou animadão. Então, evangelizar muito, para vir muitas pessoas. Não, é só obedecer o Espírito. É só seguir o GPS divino. Por favor, virar à direita. Siga. O Espírito Santo ele vai dando os toques. A gente não precisa nem pensar no que tem que fazer, é só obedecer. A nossa posição, Helena, é muito cômoda. A gente só precisa seguir a instrução. Você tem que fazer uma coisa, né? Igual às vezes você vai fazer um trem, você não sabe como é que é, você corre lá no Google. Como, por exemplo, ontem, eu estava lá na casa do Mauro, lembra que daqui eu fui para a casa do Mauro? Foi bênção, viu? Que bom. Eu fui para a casa do Mauro, e como o meu computador está configurado de um jeito, tem um programa chamado AutoCAD, que é o programa de desenho. É o que eu uso para desenhar. Só que na tela dele a configuração era diferente. E o ícone que eu tenho de um comando que eu estou acostumado que está aqui, no dele não estava nem na tela. E eu não lembrava como é que é ele digitado. Chama Lei ISO e Lei Unisco. Você isolar um Lei, você voltar com Lei. O que eu fiz? Corri no Google. Como isolar uma camada, um layer. Aí lá tem instrução. Clica no objeto.
digite, lê ISO, dá enter, não é? Você seguir a instrução é muito mais fácil. Então nossa posição é muito cômoda, é muito porque quem tem que pensar é ele. A gente só segue a instrução. Tem umas que a gente nem entende, mas segue, faz. Por exemplo, dando testemunho de honra. Os irmãos sabem que a Marluce está lutando contra uma doença que não diagnostica, não sabe, ela está com a dor desde novembro do ano passado, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, tem 5 meses. Já foi no clínico geral, já foi no gastroenterologista, já foi na ginecologista, todos os profissionais, o que faz o ultrassom, o que faz a sonografia, o que faz o endovaginal profundo, o que faz o exame de sangue, o que faz o exame de fezes, o que faz o GDR, ninguém acha nada. Só fala assim: seu pâncreas está ótimo, seu baço está ótimo, seu estômago está ótimo, seu útero está ótimo. Como é que... Mas está doendo, gente. Seu intestino está ótimo, seu colo está ótimo, está tudo ótimo. Aí eu fui naquele espírito ontem para abençoar a vida do mal, que nem conhece Jesus Cristo por enquanto, em nome de Jesus, que vai nascer de novo, eu tenho certeza absoluta disso, que o Senhor está trabalhando. A aflição nos aproxima da palavra, né? Foi-me bom passar pela aflição para eu poder aprender os teus decretos. Está lá no Salmo 119, algum versículo. Um dia eu ainda quero dar um estudo sobre o Salmo 119. Ele é maravilhoso. Não é à toa que o Salmo que fala da palavra é o maior de todos. É lindo, Salmo 119. Eu, na realidade, eu tenho desejo de decorar o Salmo 119. Mas eu estou brigando aí para decorar o 37, que é o Salmo da minha vida. Nossa, Salmo 37, estou apaixonado. Lê o Salmo 37. Lê 20 vezes, 50, lê 1000 vezes, escuta ele, grava e fica escutando. Põe o Cid Moreira para falar. Aí, aquele salmo, nossa, quando eu leio ele, eu fico tremendo, sério. Já viu quando a palavra de Deus te dá temor e tremor? Literalmente, você fica fisicamente tremendo. De tão gritante que é a promessa de Deus para a minha vida através daquele salmo. Nossa, que é o salmo que deu origem à futura maior construtora que essa cidade, esse estado ou esse país já viu. Ah lá, o amém liga na terra e liga no céu. Em nome de Jesus. E um dos maiores beneficiados vai ser o nosso administrador aqui, ó. Eu quero só ver o que ele vai fazer com 70 milhões de dízimo. Nossa. Quero só ver. Está gravado aí. Está gravado, mas eu estou falando diante de Deus. A fé não é a certeza do que você está esperando, eu estou esperando. Amém. E hoje Deus ali subindo, eu vim subindo aí distribuindo folhetim, falando do amor de Deus, por isso que meus folhetos acabaram. Tinha gente que ficava impressionada assim, com o que o Senhor falava através da minha boca, porque a gente tem que como é que é? Semear com lágrimas. E ontem você falou um negócio que toda hora eu estou orando, você falou assim, gente, na hora que a gente estava indo embora, que a promessa é, de cada 4, uma vai germinar. Sim. Aí eu comecei a orar sobre, meu Deus, então a gente deu muito mais do que 20. Então 5 tem que vir. 5. Mas não é lá a parábola do semeador. Uma cai no espinho, o passarinho rouba, o outro espinho sufoca, o outro a pedra não deixa crescer, mas tem um que germina. 4. O fruto é um para cada 4. Não é problema nosso, nos cumpre obedecer. Então, fui lá para abençoar a vida do mal, abracei, chorei com ele, falei do amor de Deus, as pessoas lá se comoveram, Deus está fazendo a obra. Aí ele falou, você está magro, você está magro. Eu falei, não, a gente está passando uns aperreios aí, coisa e tal, mas pior está a Marluce. Isso a gente tomando café, e o café que ele faz é maravilhoso. Ele fez um lanchinho lá, né? Um pão com manteiga e mussarela, e o café dele é bom. Eu não sei, tem coisa que as pessoas fazem, que você pode seguir a receita assim, até a miligrama, mas não fica igual, é a mão da pessoa. Eu mesmo conheço uma pessoa que é horrível na cozinha, não sabe fazer nada na cozinha, mas o vinagrete é maravilhoso. Você come assim de olho fechado, assim, para sentir melhor o gosto. Tão bom que é o vinagrete dessa menina. É uma pessoa lá de Santa Margarida, não vou citar o nome aqui, senão eu vou ouvir que a comida dela é uma porcaria, ela só sabe fazer vinagrete.
E o café do Mauro é muito bom, Mauro Chiari, meu amigo. Engraçado, você já falou desse café dele há algum tempo atrás. É energia, que só eu não sei o que é, eu não sei explicar. Ele deve falar isso. A minha sogra também fala, ela tem coisas que ela faz e fica como, ela sabe temperar um frango assim que ninguém sabe. Uma dobradinha, eu não como dobradinha, nem se me bater, mas dela eu como. A dobradinha que ela faz é ótimo. O frango com quiabo dela eu não como, mas o dela eu como. Mas aí, pois é, só maluce. Nós temos aí 5 meses, nós estamos aí gastando dinheiro com médico, porque o plano dela é aquele plano de médio que tudo, não é, ela não paga o total, mas paga uma parte. Então, por exemplo, o líquido dela normalmente é 1.300, esse mês veio 600. Metade ficou lá para a Unimed, porque é muito exame, muita consulta, muito não sei o quê. Eu falo, mas o Senhor, nós estamos fazendo o que precisa ser feito, porque agora eu estou nessa vibe. Faz o que precisa. A agenda cuido eu. Entendeu? É para dar comida para o gato, vou dar comida para o gato. É para parar, que eu estou atrasado, é para parar e entregar o folheto, eu vou entregar o... Entendeu? Faz o que Deus colocou no seu coração, o que precisa ser feito. A agenda Deus cuida. E ontem o Senhor, era o momento de ir lá encontrar com o Mauro. Eu fui lá para abençoar e saí liberto, abençoadíssimo. Eu falei, pois é, a Marluce, né, nós estamos gastando dinheiro com plano de saúde, com remédio, com exame, com consulta. Ela está com a dor aqui, como se fosse um apendicite do lado errado. Não tem médico, não tem exame que detecte. Ele, na maior simplicidade, sabe o que a pessoa fala assim com conhecimento de causa, assim, fala com certeza absoluta? Entre um gole de café e outro, ele falou, é alergia ao fungo do queijo. A minha alergia ao fungo do queijo. Que isso? Tem uma bactéria no queijo. É o queijo Minas, né? O queijo... Qualquer queijo. A minha filha Gabi, sofreu anos com isso. É dificílimo um médico que detecta isso. É dificílimo. É uma coisa de difícil detecção. É só parar de comer queijo. Acabou o problema. Quando eu mandei o zap para ela falando isso, o Espírito Santo deve testificar ali, o Espírito Santo já tinha me dado, porque a gente está orando, Senhor, revela, Senhor, mostra, o médico não sabe, mas o Senhor sabe, mostra, revela, nós queremos saber a causa disso, não é possível, Deus, caramba, e Deus usou mal. Deus, na providência dele, permitiu que a filha dele, que é uma pessoa que eu gosto muito, ela gosta muito de mim também, porque eu sou uma das poucas pessoas que consegue tolerar o Mauro, que o Mauro é uma pessoa irascível, que está prestes a nascer de novo. Muita gente já falou assim, só você aguenta o Mauro. Então a família dele me recebe muito bem, porque eu sou um cara que compreendo o Mauro, que consigo amar o Mauro, mesmo o Mauro sendo Mauro. Então as pessoas se admiram com isso. Eu chego lá, a irmã dele, você é bem-vindo. Chama Chácara Chiari. Não sei se vocês já ouviram falar. É um espaço gigantesco que tem lá na rua Boa Ventura. É o maior e melhor buffet de Belo Horizonte. Depois pode pesquisar aí. Chácara Chiari. A família Chiari ajudou a construir Belo Horizonte. Eles são exímios. Sabe trabalhar madeira. O Mauro já projetou cada casa de madeira assim, fantástica. É tipo o Zanini. Vocês já ouviram falar? O Zanini é um arquiteto que nem diploma tinha. É o advogado Lula. Não, mas esse é arquiteto. E eu fui lá para abençoar e o Mauro falou assim, sabe, uma convicção, uma certeza, que na hora o Espírito Santo falou, olha, estou te respondendo sua oração e sua pergunta. No que eu mandei um zap para a Lulu, ela, testificou também. Então ela estava preocupada já de ser câncer, de ser uma doença complicada. É só parar de comer queijo de qualquer tipo. De qualquer tipo. Principalmente o parmesão, é o pior de tudo. Esses que tem as coisas verdes, que tem fungo, esses gorgonzola, esses queijos cara aí, que eu tenho nojo daqueles queijos lá.
Esse queijo que fede, eu detesto. Tem um aí na Serra da Canastra agora que vai ter reconhecimento internacional, que é uma bactéria que mora lá no mosteiro desde o século XVI. O fungo que só brota lá, vocês não viram uma reportagem sobre isso, não? É lá na Serra da Piedade, Serra da Canastra, sei lá, é nos grotão de Minas aí. Serra da Canastra, porque o queijo canastra É nas grotas de Minas, é um lugar úmido, frio, que dá, só lá no mundo inteiro é o único lugar do mundo que dá esse fungo, que dá esse tipo de fungo. O fungo do queijo, ele é parente, ele é um penicillium, ele é um parente da penicilina. Você sabe que tem gente que se toma antibiótico morre de Xeroca anafilática. Aí fomos ler, dar um Google, todos os sintomas que ela tem bate com alergia ao fungo do queijo. Então, e nós lemos sobre muitos posts de alergologia, alergistas, né? Mas ela come todo dia. Ela come queijo todo dia. Mas qual queijo? Minas, mussarela? Aquele que a gente compra branquelo, mussarela. Esse branquinho que eu acho que ele tem o coalho, né? Que Sim. O coalho é que tem esse fungo. A gente sempre tem. O mussarela é um queijo cozido, ele não tem assim. Não, mas nós vimos sobre isso. Você pode assar, que mata o fungo, mas a toxina que o fungo deixa na massa te envenena. Carlos, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que para fazer mussarela, coloca também. Sim. Se não tiver a bactéria, não tem o queijo. Como é que chama o negócio, gente? Aquele soro, Eu sou. o coalho. Aquele caldo verde horroroso. Ele que tem Não é a bactéria. que fica boiando os pés. Minha avó, eu vi ela fazer queijo, agora em 1965, 66. Pois é, esse queijo de coalho, essas coisas assim, tem esse fungo. Eu não sei se é mussarela. Não vai cortar o queijo, é total. Lá em casa não entra mais queijo. Tem que cortar tudo. Pra mim. Lá em casa não entra mais queijo. Nunca mais nós vamos comer queijo. Já era. Eu sou um... Aí ele falou, olha, foi só ela parar, ela levou anos para descobrir. E foi só parar de comer o queijo, nunca mais ela teve problema. Com 15 dias sumiu. E nunca mais voltou. No caso, Então tá curada. alergia, pode tomar até um antialérgico para jogar no limpado. Já tá. Ontem ela tomou o último Polaramine que tinha, porque ainda para fazer o teste, no que eu fui com ela na sexta-feira, lá na Unimed, nós fomos lá na Unimed da Church, lá em cima, para ela fazer exame de sangue. Tiraram 15 tubos de sangue da veia dela, para fazer teste de tudo, de shigella, de salmonella, de não sei o que, estão procurando. E o pior, se tratar errado, piora. E ela já vem tratando errado e só está piorando. Talvez esses tubos aí vai dar um negócio da alergia dele. Se pediram para isso, né? Que eu lendo um post de um alergista, pouquíssimos médicos têm essa percepção. Pouquíssimos. Aí Deus usou lá a mula do Balaão para falar um problema que a filha dele tinha e que levou anos para resolver. O Balaão é porque Deus pode usar qualquer um. É nesse sentido. Não estou depreciando a pessoa que eu tanto amo, que Deus morreu por ele e vai levar a salvação para a vida dele também, em nome de Jesus. Mas é assim, Deus usa todos os meios. Deus pode falar através do rola, aquela coisa. Deus pode falar através de uma mula, através de um pássaro, de um gato, de um elaine, de um carro, até de um pica-fumo como eu. Mas só entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele faz. Então a gente tem que... o segredo do sucesso é praticar a palavra. O segredo do sucesso é praticar a palavra. Isso não tenha dúvida. Porque eu estava falando aí na semana passada que Deus tem grandes planos para nós. Né? Deus tem propósitos, direcionamento, uma vontade boa, perfeita e agradável. O plano dele, eu até apresentei o texto de 2 Coríntios 12, 8. Deus disse, Davi, você pisou na bola, eu queria tanto aumentar, eu queria te fazer crescer, você ia ficar mais maior de grande do que você já está. Mas agora que você pisou na bola, a espada não vai sair apartar da sua família. Mas
É porque, eu estava falando isso também na semana passada, por que muitas vezes a gente sabe qual que é a vontade de Deus? Eu até escrevi aqui, ó. Se eu me acostumo com a palavra de Deus, eu passo muito tempo ouvindo pregação, e isso não me muda. É como disse eu já fui isso, mas estou liberto, em nome de Jesus. O Felipe Seabra, numa pregação dele que eu adorei, gostei demais da conta, ele falou assim: quando a gente está nessa atitude de a palavra é apenas algo que agrada ao meu ouvido, que eu acho poético, que eu acho bonito, mas não existe disposição nenhuma de acolher e praticar, a gente se torna sommelier da palavra. Entendeu? Você sabe o que é o sommelier, não sabe, Elaine? É aquela pessoa que prova o vinho, dá aquela bochechada. Degustador. Chama de sommelier. Quando você familiariza com a palavra, corre você se torna um sommelier de vinho. Você chega assim, pregação do pastor Geraldo, é meio sem unção assim, meio sem vida. Eu prefiro mais aquele um vinho seco. Eu prefiro mais aquela pregação encorpada. Você fica avaliando, criticando a palavra de Deus que vem para a sua vida através das pessoas, em vez de receber. Entendeu? É a tal da familiaridade. A gente tem que... E isso te coloca numa situação de conforto, em que eu vou correr atrás para quê? Eu vou buscar mais, eu vou buscar deixar Deus me promover mais para quê? O que eu ganho paga minhas contas. Não tem doença na família. Está tudo muito bem assentado, alicerçado. Você está numa zona de conforto. Eu estou dentro do padrão da média, eu acho que o trem está bom, vou ficar por aqui mesmo. Não vou ficar correndo atrás de praticar a palavra de Deus, não, porque dá trabalho esse trem. Mas a expectativa de Deus é sempre maior do que a média. Ele sempre tem mais do que realmente a gente acha que está bom. Eu aceito, é porque eu já tomei esse copo todo. É porque eu também devo estar com alguma alergia de alguma coisa, a sede não passa. Só Gatorade que está matando a sede. Porque tem os hidrólogos. Não sei o que é. O Senhor está revelando. Então isso é ruim, essa atitude eu falei que ia comentar aqui, ó, no verso 24. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Todo mundo sabe, né? Nós hoje somos do século 21, todo mundo é muito bem informado, que existem dois tipos de memória. Tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. O Natan já falou que sabe o que é isso. Obrigado, Natan. Sabe? Você sabe o que é isso, Jorge? Pastor Geraldo sabe? Memória de curto prazo e memória de longo prazo. Ou seja, o nosso cérebro, quando você recebe uma informação, para não gastar muito HD, ele seleciona o que ele vai fazer com aquela informação. Por exemplo, você está lá falando ao telefone, na época do orelhão, né? Você está lá no orelhão e eu falo: ô fulano, você tem o telefone do ciclano? Tem. Não tem aqui uma caneta para anotar, mas pode falar aí que eu vou guardar. É 3 vezes. Aí você fica com aquilo, desliga e liga e fala. Daí 15 minutos, meia hora, você não lembra aquele telefone mais não. São informações que elas vêm para ficar pouco tempo mesmo. Já tem informações que ficam por mais tempo, porque elas são necessárias por um período de tempo maior. E tem aquelas informações, por exemplo, você fala assim, ó, o chá de camomila é muito bom, ele dá um sono gostoso, não sei o que, igual eu fui lá, levei o pacotinho de camomila para ele e ensinei. Se eu falar como faz o chá de camomila, pode ser que o cara guarde, pode ser que não. Mas daí uma semana, pode ser que ele já não lembra mais, vai me ligar. Como é que é mesmo? É 3 punhados para meio litro, né? Deixa 5 minutos ou deixa 7? E depois descansa 10 ou 15, você não lembra.
Mas assim que a pessoa te fala, se você for lá e fazer, você não esquece mais. Eu lá e você fazer o trem é desse jeito. Como é que é mesmo? Então vem cá, não só fala não. Vai falando aí que eu vou fazendo aqui. Aquilo fica pro resto da sua vida, porque você fala com você. Essa informação é importante. Eu preciso que você aloque essa informação na memória de longo prazo. É uma informação que é necessária para o meu dia a dia. Então, por isso que no verso 21, que tem um processo, né, para você chegar no sucesso de ser bem-aventurado que você realiza, você tem que estar pronto, verso 19, você tem que se despojar do que não presta no verso 21, você tem que acolher no verso 21 também, para depois se tornar praticante no verso 22. Então, o que determina se essa palavra que está sendo dita, ela vai ficar na memória de curto prazo, ou a memória de longo prazo, é a disposição que o seu coração está. Você está ouvindo aquela palavra com interesse, você vem aqui no domingo, eu vou lá ouvir o que o pastor Geraldo vai pregar, porque aquilo é o recado de Deus para a minha vida. É aquilo que vai me salvar essa semana. Porque Deus não vai te falar uma coisa que você vai precisar praticar daqui 10 anos, ou que você já praticou e já passou. Ele te dá um recado para aqui, agora, não é que, rapaz? O que eu vou, Deus, pela cuidado dele, o nosso pastor nada nos falta, ele nos guia, e ele sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer na terça, o que nos aguarda na quarta, na quinta. Então ele já, pela soberania dele, ele já traz para a boca daqueles que estão disponíveis, pastor Geraldo, eu, a irmã que aconselha, não sei o quê, o socorro, o remédio para uma situação que você vai enfrentar. Então, se você chega no culto, vamos ver as besteiras que o Gira vai falar hoje. Essa não é a postura. Vamos ver se a pregação do pastor é melhor do que a do pastor João. Essa não é a postura. O que Deus vai falar para mim através desse servo? Essa é a postura. Eu estou disposto a acolher. Conhece o texto, dá boas-vindas para falar, seja bem-vindo, fica à vontade. Espera aí que eu vou fazer um cafezinho para você, palavra de Deus. Calma aí. Pãozinho de queijo eu não vou fazer, que nem que não entra queijo mais, em nome de Deus. Entendeu? Mas se você tem essa atitude de fazer o que está sendo falado, essa palavra vai ficar no seu coração. Ela vai fazer parte da sua vida. Senão, ela vai cair na memória de longo prazo. Quem nunca passou por isso, né? Quem nunca sentiu a raiva de ver a vergonha dos irmãos, vai falar assim, os irmãos lembram que eu preguei a semana passada, quem está aqui na frente vê a cara de todo mundo corar na hora. Tem mínima, não lembra. 9,5 em cada 10 não lembra. Você está fazendo a mesma pregação no domingo e no outro domingo a mesma pregação. Você já não passou por isso? É meio decepcionante. Né? Eu já tive do lado de cá e do lado de lá. Do lado de cá é decepcionante, é frustrante. Do lado daí é envergonhoso. Nossa, eu sei que o pastor Geraldo falou, gente, que você não consegue lembrar. Eu lembro. Quando você está no Senhor, você não está nem aí porque o homem vai te fazer, não é? Porque eu estou vivendo isso, essa semana eu estou passando por isso. Eu não vou nem entrar em detalhe, mas literalmente, homens têm se levantado para me prejudicar só porque eu estou me aproximando de Deus. E você sabe como é que eu estou? Aqui, ó, as minhas rugas de preocupação. Porque tem um monte de passagem que foi: o Senhor me livre de todas. O ímpio range os dentes, levanta a espada, entesa o arco, ó. O Senhor livre de todas. Eu estou nem aí porque possa me fazer o homem. Na minha sinceridade eu estou andando, meu coração está em paz, eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus. As consequências é problema do Senhor, porque Ele assumiu isso, não é? Paulo fala de quantas me livrou o Senhor. Então, os irmãos podem ir lá no texto de Hebreus 11, observa que eu nunca tinha olhado esse texto sobre essa ótica. É o famoso texto de Hebreus 11, os heróis da fé, não é? A galeria dos heróis da fé.
São pessoas que ouviram a palavra de Deus e se tornaram praticantes. E todos eles foram bem-sucedidos. Abel foi bem-sucedido, Enoque foi bem-sucedido, Noé foi bem-sucedido, Abraão foi bem-sucedido. Olha lá, o Abel está no verso 4. O meu é fácil porque eu circulei todo mundo de azul aqui, tá vendo? É fácil de achar. O Abel está aqui no verso 4, o Enoque está no verso 5, o Noé está no 7, o Abraão está no 8. São 16 pessoas. 8 vezes 2. 8 é o número da plenitude, dobrada, plenitude dobrada. Mas observa aqui, ó. Pessoas a quem Deus falou e eles agiram em cima do que Deus falou. Por isso sem que hesitar. Hã? Sem hesitar. Alguns hesitavam. Alguns hesitavam mesmo, desconfiavam, mas não, Deus é Deus. Lembra daquela parábola? O papai falou para os filhos. Falou para um filho: ô, vai lá cuidar da vinha. Pode deixar que eu vou. Ele não foi. E o outro falou: eu não vou não. E foi. Quem fez a vontade de Deus? O que concordou que sabia a teologia ou o que fez? Eu não vou mexer com a mãe dessa causa agora não. Hein? Mas eu fiz, né? Quem é que... Eu lembrei desse versículo hoje, mas quem é que faz a vontade de Deus, Elaine? Quem sabe muita teologia ou quem pratica um único versículo que sabe? Pratica. Então vamos lá aqui, ó. Abel ofereceu. E às vezes nós somos acusados de saber muito e não praticar. Sim, exatamente. Mas a quem muito é dado, muito será cobrado. Muito será cobrado. Mas vamos lá. No verso 4, Hebreus 11, hein? Todos, fala lá, ó, no verso 2, que a palavra chama de os antigos. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Por quê? Porque eles fizeram o que o Tiago falou: a fé sem obras é morta. Não é a fé da salvação, é a fé da operação. É a fé da ação que o Tiago está falando. Ó, o Abel ofereceu, verso 4. O Enoque andou. O Noé construiu, verso 7. O Abraão creu e agiu, no verso 8. A Sara recebeu, papel mais passivo, né? Mas receber também é uma obra, viu, Elaine? Porque tem gente que você dá e ela não quer receber. Até receber é uma ação do Espírito. Ser beneficiado, ser abençoado. A Sara recebeu poder para ser mãe. Então o contexto fala isso que eu estou falando aí, né? No verso 20, o Isaac abençoou. No verso 21, o Jacó também abençoou. Eu fiquei assim, mas por que o Jacó repetiu a ação do Isaac? Porque ele imitou o bom exemplo do pai. Você sabe que o Isaac foi dos três, é o mais sossegado. O Abraão passou por muito aperreio. Ele mentiu, o faraó quase destruiu o Egito com a mentira dele, não foi? Porque ele falou: é minha irmã. Aí o faraó levou, falou: então vou abençoar meu cunhado Abraão que levar essa mulher para o meu harém. E Deus apareceu em sonho para o faraó, falou: você tocar nessa mulher, você está lascado. Não, mas é na minha inocência. O cara aí que mentiu para mim. Entendeu? Então Abraão teve as falhas dele, teve os aperreios, os problemas. Ele ouviu a mulher dele, deu aquele problema todo de ter ficado com a Agar e gerado o Ismael. Lembra que o pastor Marco falando o Ismael? O Isaac, ele é tipo de Cristo. Ele é muito manso, né? Por exemplo, ele era perseguido pelo Ismael, não revidava. Ele não teve B.O. nenhum. O pai dele levou ele para ser sacrificado, ele sabia que ele não desperdiçou. É porque Abraão é tipo do pai. Abraão é tipo do pai. Jacó é tipo da ação que o Espírito faz nas nossas vidas, anulando o velho homem e construindo um novo homem, renovando, matando Jacó e trazendo Israel, matando o enganador, o suplantador que pega no pé e trazendo ele para as vitórias do príncipe de Deus. Mas o Isaac teve a vida tranquila, não teve B.O., não teve problema, porque ele é tipo do filho obediente que é Jesus Cristo. Por isso que a vida dele foi tranquila. Mas o Isaac abençoou. E no 21, o Jacó também abençoou. Repetiu.
Mas por que ele repetiu? Eu meditei nisso, era porque ele imitou o bom exemplo do pai. Ou, no caso, era o pai físico dele. Ele repetiu o bom exemplo do Isaac, que é o tipo de Jesus Cristo, o qual nós devemos imitar. É a semelhança de Jesus Cristo que o Espírito Santo nos molda, porque o objetivo de Deus lá em Romanos 8:31 é nos conformar à imagem do seu Filho, não é? O plano de Deus é fazer com que o Geraldo seja cada vez mais parecido com Jesus Cristo. O plano de Deus é fazer com que a Elaine seja cada vez mais parecida com Jesus Cristo. O Joel, para o Natan, para mim. Importa que ele cresça e que nós diminuamos. Não é assim que funciona? Quanto menos casamento e mais novo Hamilton, melhor. Eu não sei qual que é o nome que está na pedrinha branca lá. Então, para concluir aqui, que falta um minuto, pastor Geraldo olhando o relógio. Jacó abençoou, José deu ordens, Moisés celebrou, Raabe acolheu, os espias, está aqui no texto, né? Ela acolheu, é porque as ações estão em laranja aqui no meu, é por isso que está fácil. E depois vem Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, que fizeram coisas impossíveis, de acordo com a pregação do pastor Geraldo, que eu lembro na semana passada, que citou, dentre outras coisas, Mateus 17, 20, se não me engano. Não foi o 16 que você citou? É 17, 20? Ou é 20, 17? Acho que 17. Está aqui, ó. Eu anotei o versículo. Eu desmarquei a página. Ela é 17, 20. Que diz o seguinte, ó: nada vos será impossível. O pastor Geraldo pregou isso. Nada vos será impossível, que ele falou sobre o tamanho da fé, não foi? Grãozinho de mostarda mostrou aqui, mas eu não vi não. Junto com Marcos 9, 23, que fala, Marcos 9, 23, que diz, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê e nada vos será impossível. Vocês não ficam tremendo com isso não? De saber que a gente pode orar e até para um defunto, e se Deus quiser ele levanta. Você fala, pô, Zé, levanta dessa cama e anda, ele levanta. A palavra fala, nada é impossível. E aí os irmãos, para fechar esse estudo, hoje nós estamos fechando, para começar na semana que vem o Obras da Carne e Fruto do Espírito, o pastor Geraldo falou o seguinte, nós não temos escolha se não seguir a Jesus Cristo. Você pode não lembrar, mas você falou isso.